Quinto dia, as imperfeitas. Por favor, deem um passo à frente. Durante essas 5 lições, você encontrou exemplos tanto bíblicos como não bíblicos de pessoas usadas por Deus. A premissa básica deste livro, uma premissa sólida, baseada na evidência das Escrituras, é que Deus trabalha por intermédio de pessoas imperfeitas, que reconhecem a sua total dependência dele, mesmo que seja aquelas que o mundo jamais escolheria. Exploremos esse tema ao longo do livro, mas é para introduzi-lo no assunto e você vai ler a seguinte lista de pessoas improváveis que Deus usou para cumprir os seus propósitos. Jacó, um enganador e fugitivo, precisou trabalhar durante 14 anos para ter a esposa que queria e tornar-se o pai da nação de Israel. José, um pirralho mimado que se gabava, virou escravo e ex-condenado para salvar a sua família, as 12 tribos de Israel e ancestrais de Cristo. Moisés, um assassino que virou pastor, um homem tão tímido que disse a Deus para procurar em outro lugar, para conduzir Israel para fora da escravidão e na entrada da terra prometida. Jefté, um filho de uma prostituta, libertou Israel dos amonitas. Raabe, uma prostituta que viveu moralmente falida em uma cultura moralmente falida, para realizar um papel importante, ajudando os israelitas a tomarem a terra prometida. Ana, uma dona de casa estéril, foi mãe de Samuel, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Eli, um homem, errou com seus próprios filhos, Ófni e Finéias, foi o pai espiritual de Samuel, que se tornou o pai espiritual e mentor de Davi. Davi, um pastor de ovelhas humilde e caçula da sua família, que mais tarde esteve envolvido em adultério e assassinato, para ser o maior rei de Israel e escrever as mais belas, consoladoras, inspiradoras passagens das Escrituras. Esther, uma moça escrava casada com um gentil, para salvar o povo de Deus de um massacre iminente. Lembre-se de que mulheres não eram tidas em alta estima naqueles dias, e o casamento com gentios era fortemente condenado. Maria, uma moça camponesa solteira, para ser mãe de Jesus. Mateus, um cobrador de impostos, desprezado e símbolo dos opressores de Israel, para ser um dos apóstolos e escritor do primeiro livro do Novo Testamento. Pedro, um rapaz de classe trabalhadora, de temperamento difícil, um pescador, para ser um dos apóstolos líderes da igreja primitiva e escritor de 2 cartas do Novo Testamento. Paulo, perseguidor cruel da igreja primitiva e testemunha cúmplice do apedrejamento do primeiro mártir cristão, para levar o evangelho aos gentios e escrever mais cartas do Novo Testamento do que qualquer outro autor. Já vimos como Deus usa indivíduos imperfeitos. A questão permanece. Por quê? Porque Deus não escolhe o Senhor e a Senhora perfeita? Primeiro, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essas pessoas que se dizem perfeitas, que se dizem sem pecado, estão enganando a si mesmas e a verdade não está nelas. Segundo, ao escolher essas pessoas improváveis, algo que o mundo consideraria insensatez, Deus mostra que até mesmo as suas ideias aparentemente insensatas são mais sábias que a sabedoria humana. Quando as pessoas contemplam algo que só Deus poderia fazer, como realizar a obra por intermédio de pessoas imperfeitas, os seus olhos se voltam para o céu. Deus recebe a glória e o homem é restaurado para um relacionamento pleno com o seu Criador. Consideramos como alguns dos cenários citados anteriormente poderiam ter se desenrolado de outras formas, em que as pessoas tivessem tido a glória para si mesmas. Jacó, ele poderia ter agradado tanto o seu pai que Isaac o teria abençoado de boa vontade. Ele nunca teria fugido, ele jamais precisaria enfrentar trabalho árduo na casa de Labão. Ele teria se casado com uma moça da vizinhança e tido filhos, como era o costume. Que rapaz sortudo!
tudo normal. Moisés teria permanecido na casa de Faraó, vendido sua influência para extraviar armas para os escravos hebreus, e ele poderia ter treinado secretamente um exército de guerrilheiros para que se levantasse em rebelião sangrenta contra os chefes egípcios. Milhares teriam morrido, alguns teriam escapado. Não haveria pragas e o Mar Vermelho não se abriria. Apenas mais um traidor na corte de Faraó. Tudo normal. Eli teria sido o pai perfeito, escolhido para treinar Samuel, porque ele teria feito um trabalho tão maravilhoso criando os próprios filhos, e Deus não teria de conversar com Samuel no meio da noite. Eli teria ensinado a ele tudo o que precisava saber a respeito da vontade de Deus e dos seus caminhos, e nada muito emocionante. Jesus teria escolhido 12 dos fariseus mais brilhantes, poderosos e respeitados para serem seus discípulos. Com o seu conhecimento incrível do Antigo Testamento, em conjunto com o poder que exerciam sobre o povo, eles poderiam ter convencido os judeus de que Jesus era o Messias. Lembre-se de que foram os fariseus que levaram a multidão a gritar: "Crucifica-o!". Então, eles tinham influência o bastante. Por que se incomodar com pescadores ignorantes e cobradores de impostos medíocres? E por falar nisso, por que se incomodar em ir para a cruz? Bem, você entendeu a ideia. A resposta para todos esses porquês hipotéticos é que somente Deus merece toda a glória. À medida que começar a entender como e por que Deus usa pessoas imperfeitas, a sua confiança para caminhar pela fé aumentará cada vez mais, com a certeza de que Deus pode e vai usá-la. Que Deus possa usar poderosamente a cada uma de nós em suas mãos.